Pai do Senhor, meus amados irmãos, louvamos a Deus, agradecemos a Deus por termos esta oportunidade de aqui estarmos a falar da sua palavra. Eu sou Elias Manuel da Silva, estou aqui para trazer uma breve reflexão dentro de um texto sagrado na qual nós vamos ler aqui neste momento, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8, que nos diz assim a palavra de Deus. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhe disse: Não tendes lido o que fez Davi? Quando teve fome, ele e os que eles estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com eles estavam, mas só aos sacerdotes. Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas, se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vemos aqui um texto muito interessante, na qual vamos nos debruçar um pouco acerca do que Jesus estava e está querendo nos ensinar através da sua palavra. Aqui veremos que o repouso do dia do sábado era uma observância rigorosamente observada em Israel. Era um acúmulo do absurdo e do exagero. Não se podia mover uma palha no dia de sábado. Os judeus, eles seguiam ao pé da letra a narrativa bíblica da criação do mundo em 7 dias, sendo que Deus descansa no sábado. A atitude religiosa de observância a lei pelo povo é um verdadeiro fanatismo. Pois isso que Jesus e seus discípulos são acusados de desrespeitar o repouso do sábado. Quem desobedece à lei com mais de 600 minuciosas observâncias legais impostas ao povo era considerado pecador e obrigado a levar ofertas e sacrifícios aos sacerdotes do templo. Foi por isso que Jesus disse que ele queria misericórdia e não sacrifícios. E dentro dessa nossa palavra introdutória, vemos aqui que os judeus naquela época, eles colocaram uma carga sobremaneira em cima do povo, em cima da observância do sábado, mas que ficava, queridos irmãos, difícil de distinguir o que era um trabalho no sábado ou não, o que era considerado um trabalho ou não. Dentro dessa palavra introdutória, nós vamos ver o contexto histórico de tudo aquilo que envolvia. Entendemos que o Evangelho, segundo foi escrito por Mateus, ele foi direcionado diretamente ao público, aos cristãos daquela época considerados judeus. E ele fazia assim um contraste entre a realidade na qual eles viviam e a que Jesus estava, anunciando para aquela geração religiosa da época, como os escribas e fariseus criaram diversos preceitos acerca do que era exercer um trabalho no sábado, enquanto que as necessidades humanas ficavam cada vez mais deixadas de lado.
em detrimento das vontades da elite religiosa que decidiam o que deveria ser feito ou não no sábado, segundo as suas convicções. Então eles criaram esses seus próprios preceitos para trazer para si, e ainda por cima ver um lado financeiro, um lado religioso, que fazia com que o povo que quebrantasse um desses preceitos de trabalhar o sábado, viesse agora sim a oferecer sacrifícios, ou oferecer oferendas ao Senhor, para que aquela quebra da lei, segundo eles, fossem perdoadas, fosse apaziguada pelo Senhor. Mas o Senhor, ele vem a nos enfatizar através da sua palavra aqui no capítulo 12 de Mateus, dos versículos 1 ao 8, que a necessidade humana, ela sobrepõe a qualquer preceito religioso. Que a necessidade humana, ela vai além de qualquer coisa, de qualquer regras acima, para que o ser humano ele possa viver bem, para que o ser humano ele tenha o que sustentar, para que o ser humano ele possa ter uma vida aqui mais aplausível para ele. Então, no versículo 1, vemos que os discípulos estavam com uma de nossas principais necessidades básicas, que muitas vezes nós chamamos de necessidades fisiológicas, e uma delas é de se alimentar, que é a fome. Diante desta situação, eles viram ali as espigas de milhos que estavam pelo chão e começaram a colher para se alimentar, como a lei lhe concedia que o fizesse. Estava dentro da lei. Estava nos preceitos na qual o Senhor tinha dado para Israel, quando estava ali peregrinando, quando estava ali regando a terra. Era um dos preceitos de Israel que fosse deixar aquelas espigas para que os menos abastados, para os mais necessitados, eles fossem alimentados com aquelas sobras que ali ficavam, eles pudessem colher e ali se alimentar. Mas era um sábado. E o que fazer no sábado? Dia destinado para o descanso, e era uma atividade que não era permitida a um judeu realizar durante o sábado. Colher uma espiga de milho, e até mesmo debulhar, que era considerado um trabalho, um exercício, um esforço físico para aquela elite religiosa. Diante deste dilema, o que devo fazer? O que nós devemos fazer? Será que Deus não se importa que venhamos a perecer de fome? Será? O fato é que Deus cuida de cada um de nós dentro de todos os aspectos de nossas vidas. E aquela foi a oportunidade franqueada aos discípulos para saciar a sua necessidade. Ou seja, a nossa necessidade, o nosso anfigo, aquilo que nós estamos precisando para subsistir, Deus provém no momento certo, na hora certa, no momento que nós mais necessitamos, Deus provém. E aquela foi a oportunidade na qual os discípulos tiveram de se alimentar, de saciar a sua fome, para que eles não viessem a perecer de fome. A caridade, meus amados irmãos, verdadeira, respeita as exigências da justiça, evitando a arbitrariedade ou o capricho, mas impede o rigorismo, que mata o espírito da lei de Deus, que é um convite contínuo a amar e dar-se aos demais, algo que a elite religiosa negligenciou naquele momento. É o terceiro tópico desse assunto na qual nós estamos trazendo aqui, que é evitando a rigorosidade religiosa, que muitas vezes nos mata, nos força e nos faz nos esquecer que o cristianismo, que o que Jesus nos ensinou, é um convite contínuo a amar o nosso próximo e a nós mesmos. E eles perguntam ali, diante daquela rigidez religiosa, rigorosa: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Procurando acusar Jesus de algo, de alguma coisa, procurando incriminar os seus discípulos,
porque estavam mais preocupados com a rigorosidade da lei, de cumprir a lei, de fazer com que aqueles preceitos fossem cumpridos, de que fosse oferecido algum sacrifício para perdão, e se esqueceu da necessidade humana que ali estava. Aí Jesus, diante dessa indagação, diante desta pergunta, diante dessa afronta dos escribas e fariseus, que era a elite religiosa daquele momento, daquela época, Jesus começa agora a argumentar com eles. Jesus começa agora a agir como Jesus agiu. Nós devemos agir como Jesus agiu. Diante desta situação, Jesus cita 2 fatos relatados na Bíblia Sagrada, que é de conhecimento daquele clero religioso que ali estava, de escribas e fariseus, estudante da Bíblia Sagrada. O primeiro, ele cita a atitude de Davi, que está lá em 1 Samuel, capítulo 21, do versículo 1 ao 6. E Davi, no momento de aflição, de tribulação, de necessidade humana, numa necessidade fisiológica, assim como os discípulos estavam, e Davi estava ali também com fome, juntamente com aqueles que ali estavam com ele. Davi, quando ele e seus homens, estando famintos, entraram no tabernáculo, porque isto aconteceu antes da construção do templo, foi antes do templo, e comeram os pães da proposição. E esses pães da proposição, queridos irmãos, só era permitido que os sacerdotes podiam comer. Somente eles podiam comer. Está escrito lá em Levítico. Vamos dar uma lida aqui. No capítulo 24. Versículos do 5 ao 9. Para que possamos ter um entendimento melhor daquilo que Jesus estava explicando ali para aquela classe religiosa que ali estavam. Versículo 5 do capítulo 24 de Levítico. Também tomarás da flor da farinha e dela cozerás 12 bolos. Cada bolo será de 2 dízimas. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor. E sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão, por oferta memorial, oferta queimada e ao Senhor. Em cada dia de sábado, isto se porá em ordem perante o Senhor continuamente pelos filhos de Israel, por concerto perpétuo. E será de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, por estatuto perpétuo. Então isso aqui era uma ordenança do Senhor. Só quem poderia comer ali daqueles pães da proposição seria os sacerdotes. Só eles poderiam comer, ainda mais no dia de sábado, quando eles entravam para fazer a troca de todos os pães ali. E Davi ali, juntamente com os seus que ali estavam, eles não foram castigados, eles não foram criticados, eles não tiveram que fazer nenhum sacrifício, porque acima de tudo ali estava a necessidade humana. A necessidade do ser humano sobreviver, a necessidade do ser humano estar de pé. E Jesus cita este aí episódio para que eles criassem tento, para que eles abrissem os olhos, para que eles vissem que aquela rigorosidade religiosa toda não tinha nada a ver com o amor cristão, com o amor para o seu próximo, em observar a necessidade do seu próximo e socorrê-lo. E o Senhor Jesus Cristo ainda cita outro episódio. Ele fala que também os sacerdotes, no sábado eles entravam ali, que o sábado era o principal dia para o judeu. O sábado era o dia que o judeu levava os seus sacrifícios. O sábado era o dia que do mais abastado para o menos abastado levava os sacrifícios ao templo para ali o sacerdote imolar, oferecer sacrifício. Era o dia que o sacerdote mais trabalhava no templo. E isso não trazia nenhuma condenação para eles. E isso não afligia nenhum. Era um trabalho realizado por eles. E ninguém criticava, porque ali estava também a necessidade do ser humano.
A necessidade do povo de Israel ali de ser perdoado os seus pecados. Os sacrifícios que ali eram feitos era para perdão de pecados, era de agradecimento. E isso era o sábado inteirinho, o sacerdote fazendo tudo isso. E isso não era imputado como quebrantamento da lei do sábado. E eles, de uma maneira errônea, cega, estavam criticando aquilo que os discípulos estavam fazendo e que muitos faziam também. Aí Jesus, agora indaga a ele, e diz que misericórdia quer o Senhor, e não sacrifício. O que Deus deseja mais que o sacrifício ritual é a bondade. O Espírito que não conhece outra lei fora que ele lhe diz que deve responder ao chamado da necessidade humana. Neste incidente, Jesus afirma que o chamado à necessidade humana deve preceder a qualquer outra obrigação. Deve estar acima. Foi assim que Deus respondeu para conosco. Olhando para a humanidade, vendo que estávamos cobertos de pecados, que não tinham solução, Ele envia seu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, para atender uma necessidade humana, que era de perdão de pecados, de misericórdia. E o Senhor assim agiu para conosco. E a Bíblia ainda nos afirma que bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Porque o juízo de Deus é sem misericórdia, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. É por isso que estamos hoje aqui, falando da sua palavra, falando no seu nome, pregando o evangelho, levando as boas novas, porque a misericórdia de Deus fez com que nós estejamos aqui presente, falando do seu amor, mostrando a necessidade de socorrer o nosso próximo. E já encerrando, então podemos chegar à seguinte conclusão. O que Jesus diz aqui é: o homem não é escravo do sábado, é seu Senhor. Nós não somos escravos do sábado, nós somos senhor do sábado para usá-lo em seu próprio proveito. Pode ser que Jesus esteja criticando os escribas e fariseus por escravizar-se e escravizar outros a uma quantidade de regras tirânicas. Mas o que fica evidente aqui, neste texto sagrado, é a questão da nossa necessidade e do amor ao próximo. Pois Deus primeiro viu a nossa necessidade e nos amou de uma maneira tal que deu seu Filho para nos resgatar da condenação, para que também pudéssemos ter a certeza que um dia descansaremos de nossa labuta aqui neste mundo e que Deus, em Cristo Jesus, continue nos abençoando e lhe abençoando diante desta mensagem na qual Ele tem posto em nossos corações para que possamos compartilhar. Que Deus abençoe. Amém.